Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amados, quero convidar você nesse momento a junto comigo abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo de 1 ao versículo 21, que é o nosso estudo nesta noite. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, assim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, o vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de vossa memória, que causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nos quais conscientemente a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por forças de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, a circunvizinhança até os lírios, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiverem notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amado, eu quero convidar você nesta noite a orar. Nós somos usados por Deus para levar a palavra ao ouvido de vocês. E o Espírito Santo tira do ouvido, põe na mente e no coração de vocês. Então, nossa oração nesse momento, para que o Espírito Santo nos ilumine e nos faz compreender a tua sagrada palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando. Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida. Que o teu Espírito vá em conta a nossa necessidade nesta noite. Te rogo uma bênção sobre cada família nesse momento que está assistindo este vídeo. Que tua graça poderosa esteja estendida sobre cada um nesse momento. Fala ao coração do teu povo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, aqui nós
lemos capítulo 15, versículo de 1 ao 21, e essa parte desse texto, ele fala sobre a prática do amor. A primeira parte do capítulo 15, ele continua com as instruções dos capítulos anteriores, mostrando a aplicação prática da relação entre os irmãos. Então, ele vem seguir, o apóstolo Paulo, ele vem seguindo essa sequência do capítulo anterior. Agora ele está falando sobre a prática de como viver com os irmãos, a prática do amor, a prática que eu tenho que viver com cada irmão nesse momento. Então, da mesma maneira que Cristo agiu para agradar a outros e não a si mesmo, nós assim devemos demonstrar o verdadeiro amor fraternal um para com o outro. Então, nós, olhando o versículo de 1 ao versículo 6 que nós lemos, nós vemos o versículo 1, ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse versículo 1, ele fala sobre os fortes devem suportar os fracos. Devemos ter compaixão das pessoas, a compreensão, devemos ter paciência, a tolerância para com os irmãos que não entendem algumas das liberdades que temos para com Cristo. O apóstolo Paulo, assim como lá na carta de Coríntios, onde nós já demos esse estudo do 1 Coríntios, vocês podem rever lá no nosso canal, que o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos ter paciência para com os fracos, devemos ter compaixão, tolerância com eles. No versículo 2, ele, quando se trata de edificação, devemos agir para agradar e ajudar o nosso próximo, colocando os interesses deles acima dos nossos. Nós devemos, no versículo 2, Paulo vai mostrar ali que nós devemos tratar para edificação, agindo para o interesse deles e não para o nosso. Que muitas das vezes nós vemos o contrário. Nós vemos pessoas agindo com interesse próprio e não do próximo. E aqui a palavra de Deus, no ensino do apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos mostra na contramão das coisas. Nós devemos agir com interesse para o próximo e não de nós mesmos. O versículo 3 diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Aqui no versículo 3, Paulo está mostrando que Jesus deu um perfeito exemplo para todos nós, se colocando os interesses dos homens pecadores acima do seu próprio. Depois de citar as profecias do Salmo 69, versículo 9, lá no versículo 3 que nós acabamos de ler, se você parar para observar, esse capítulo 15, Paulo cita muito Antigo Testamento. Salmo, Isaías, abre lá no Salmo 69, versículo 9, para a gente conferir que esse versículo 3, Paulo ele está citando, esse versículo 3, está citando o Salmo 69, versículo 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que ultrajavam caem sobre mim. Aqui Paulo está citando esse versículo, Salmo 69, versículo 9, citando aqui no versículo 3. Paulo ele acrescenta um comentário sobre o valor do Velho Testamento. As Escrituras servem para nos ensinar e nos dar consolação e esperança. E isso que Paulo ele cita lá no versículo 4. Paulo ele não despreza o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele nos mostra que o Antigo Testamento faz parte do novo Evangelho. Porque o Antigo Testamento é a profecia de Jesus. E o Novo Testamento é a revelação da profecia do Antigo Testamento que se revela em Jesus. Então, o tanto novo como o antigo estão ligados.
E Paulo aqui ele demonstra isso aqui no versículo 4, dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo aqui ele demonstra o valor do Velho Testamento. Ele não ignora, mas ele demonstra esse valor. E observando, ele vai dizer que, embora que Paulo tenha demonstrado que a lei do Velho Testamento não salva e não governa o homem hoje em dia, ele ainda defende a importância do estudo dessa parte da Escritura. Nós não procuramos no padrão para a igreja do Velho Testamento, mas dele aprendemos muito sobre a importância da fé, da obediência do homem e sobre o caráter de Deus, incluindo a sua fidelidade em cumprir a sua promessa. Nós olhamos o Antigo Testamento e tem ali vários exemplos de homens fiéis a Deus, vários exemplos da fidelidade de Deus. E é esse exemplo e esse testemunho que nos dá esperança, que nos revela, que nos dá força. E Paulo aqui, ele demonstra isso para eles. E observando o versículo 6, o versículo 5 e o versículo 6, depois nós vamos fazer uma comparação. Lá em João capítulo 17, versículo 20, versículo 21, você já pega a sua Bíblia, e já deixa aberta lá. Em João 17, versículo 20 e versículo 21. Diz assim, em versículo 5 e 6, primeiramente, diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordemente em uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos fazer essa comparação. Lá em João capítulo 17, versículo 20, versículo 21. Diz assim: não rogo somente por este, mas também por aquele que virem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós observamos aqui que Paulo, ele mostra, fala que devemos crer na tua palavra. Paulo aqui estava citando o Antigo Testamento. Então nós devemos crer na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. E Paulo aqui ele mostra isso para esse povo. O exemplo de Jesus deve ser aplicado na prática em nossas vidas, para que possamos levantar uma voz para glorificar Deus e receber os outros. No versículo 7 até o versículo 13, Paulo já emenda dessa parte. Nós não só apenas devemos glorificar Deus, mas saber receber aos outros, saber receber o nosso próximo. Está lá no versículo 7 ao versículo 13. No Espírito de Cristo, quem recebeu os pecadores e os fez santos, devemos receber uns aos outros. Está lá no versículo 7. Jesus veio como ministro da circuncisão dos judeus, para cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Aí Paulo vai já começar a citar o Antigo Testamento, lá no versículo 8. Mas essas promessas incluíam a salvação dos gentios também. Agora no versículo 9, versículo 12, Paulo já está mostrando aqui a graça de Deus. Que a promessa feita lá no Antigo Testamento para os nossos patriarcas, agora é para nós também, que somos salvos pela graça de Cristo. Olha o que diz o versículo 9 ao versículo 12. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também ele diz,
Alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos gentios, todos os povos louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. As citações que inclui aqui, as passagens como o Salmo, o Samuel, nós acabamos de ler, Salmo, Samuel, Deuteronômio, Salmo 117 foi citado, o Isaías capítulo 11, versículo 10. Paulo expressa a sua confiança na capacidade dos irmãos para admoestar uns aos outros, dizendo que eles demonstram a bondade, conhecimento para isso. O conhecimento não é suficiente para demonstrar alguém. Precisamos de conhecimento junto com o espírito de bondade. Realmente, querendo o melhor para a pessoa corrigida. Não basta você ter apenas conhecimento. Você tem que ter bondade. Paulo cita isso lá em 1 Coríntios. Parece que Paulo aqui está repetindo 1 Coríntios. Sabedoria, o conhecimento sem amor. Aqui Paulo está lá em Coríntios, Paulo diz conhecimento sem amor. Aqui Paulo está dizendo conhecimento sem bondade. Não adianta você ter conhecimento se você não tem bondade. Não adianta você não ter conhecimento e não saber tratar o seu próximo. Paulo aqui vai dizer que nós devemos ter conhecimento para corrigir com amor o nosso próximo. No versículo 15, versículo 16, Paulo explicou o motivo de falar com ousadia. Ele não queria deixar nada impedir o trabalho de Deus entre os gentios. Paulo ele se gloriou em Cristo, nas coisas de Deus. Está lá no versículo 17 e versículo 21. Paulo vai, a partir de agora, vai mostrar que ele se gloriou em Cristo, nas coisas de Deus. Olha o versículo 18. Diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. O versículo 18, Paulo está mostrando que foi Cristo que trabalhou por intermédio de Paulo entre os gentios. Não foi apenas Paulo, a pessoa de Paulo, mas Paulo foi um instrumento vivo na mão de Cristo. Quando nós nos colocamos como santos, quando a palavra de Deus, o Senhor fala que nós somos santos, santo quer dizer separado de Deus para Deus, quer dizer que Deus nos separou para algo. E Paulo aqui está mostrando que ele foi usado por Cristo para a sua obra, para levar a mensagem aos gentios. Nós estamos separados. Se você se considera santo, você está dizendo que você é instrumento vivo na mão de Deus. O santo é aquele que é usado para a obra, para o evangelho do Senhor, para abençoar o próximo, não a si mesmo. Isso Paulo ele demonstra aqui, nessa parte do capítulo 15. Mas tudo para glorificar a Deus, não a si mesmo. Versículo 19 diz assim: por força de sinais prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até os líricos, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Está dizendo que o Espírito Santo confirmou a sua mensagem pelos milagres que Paulo realizou. Milagre realizado pelo mover do Espírito Santo. Do versículo 20, versículo 21, é o nosso término desse estudo desta noite, diz assim: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ele levou a palavra aos lugares onde
o nome de Cristo anteriormente foi desconhecido. É interessante essa palavra aqui, nós estamos chegando ao final, vai dizer aqui, né? Versículo 20, 21, diz assim, ele começa o versículo 20, esforçando-me deste modo que? Sendo usado por Cristo, com o poder do Espírito Santo, esforçando deste modo, sabendo que ele é uma pessoa separada para o Evangelho, esforçando desse modo, sabendo que ele é um instrumento vivo de Deus para levar a mensagem para aqueles que ainda não ouviram. Não para aqueles que já ouviram, mas para outras pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho de Cristo. Então Paulo se esforça deste modo. É que nós possamos nos esforçar deste modo. O versículo de 1 a 21 do capítulo 15, ele nos mostra como devemos nos comportar, como nós devemos agir com o nosso próximo, agir com amor. Nós devemos ser santos, e ser santo é servir o próximo, é diáconos. Eu estou para servir o próximo, não a mim mesmo. E quando eu coloco o meu próximo acima de mim, eu estou sendo usado por Deus para levar a palavra de Deus para o coração dele. Mas quem transforma, como foi falado aqui, é o Espírito Santo. Nós somos apenas os instrumentos. Que nossa igreja, eu, você, nós todos, possamos ser um instrumento na mão de Deus para abençoar o nosso próximo. Do versículo 22 até o versículo 31, Paulo aqui vai falar sobre o desejo dele, vai falar sobre a missão dele, que era de ir à Espanha. Mas aí eu quero só ficar nessa parte, até o versículo 21, que nos interessa como mostrar como deve ser a nossa vida diante do Senhor com o próximo. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Deus abençoe.